Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui 27 de março de 2026, quinta-feira, 27 graus, ensolarada manhã em Ribeirão Preto, chuva 15%, mas não deve aparecer, a umidade relativa do ar está em 60% e hoje nós teremos 32 graus de máxima, 36 de sensação térmica. Hoje pela manhã nós tivemos 21 graus, que foi a mínima, então deve subir aí mais 5 graus do que temos nesse exato momento, 27, e vai chegar aos 32, e a umidade deve cair por volta dos 30%, tá? Então, continue fazendo aqueles protocolos e mantendo a hidratação, evitando o sol entre 10 e 16 horas, né? É o outono brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Então, você que está aí em qualquer lugar do Brasil e do mundo, nos vendo nesta manhã, que Deus te abençoe, nos vendo nessa tarde, que Deus te abençoe, nessa noite também, que Deus te abençoe. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida também. Passando daqui nesta manhã para poder dar 3 recados. Esses 3 recados não mudam, e tem gente que ontem gritou, mas vive falando de escorpião, vive falando de mosquito da dengue, é impossível que tenha alguém. E tem gente que ainda desobedece. Os desobedientes estão por aí. Então, escorpião e mosquito Aedes aegypti é dentro da sua casa, você que tem que cuidar do seu pedaço aí e evitar que ele apareça, tá bom? Não vou ficar falando muito hoje não, que nós temos que fazer uma live mais rápida. E também fazer exercício entre 10 e 16 horas não é recomendável. Ao ar livre, não. Você pode fazer dentro de uma academia, na sua casa, no seu condomínio, onde quer que você esteja, você pode fazer, desde que não tenha uma insolação e uma desidratação. Então, não faça exercício entre 10 e 16 horas. Limpe a sua casa, evitando a dengue, que a dengue pode te matar, né? A dengue hemorrágica, ela pode te levar a óbito. E então, cuida aí, porque esse mosquito ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e você não está nem um pouco interessado em tê-lo dentro da sua casa, né? Então, que você continue fazendo o seu melhor aí e que você faça parte dessas pessoas que não têm o que fazer. Desculpa aí, um espirrar, né? Quem faz ao vivo faz e pronto, tá acabado. Então, se você pode, faça a limpeza aí da sua casa, tá bom? Dados os recados, nós vamos para o versículo bem rapidinho. O tema de hoje é bem esse aqui, ó. Presta atenção nisso aqui e vê se não faz parte do nosso dia a dia. A escolha é nossa. Acabei de falar algumas coisas que são escolhas, né? Tem gente que escolhe deixar sua casa suja de tal forma que a dengue, a zika e a chikungunya possa estar morando perto dele, dentro da casa dele, os escorpiões dentro da casa dele, e outros que gostam de desobedecer os especialistas e fazerem exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Escolhas. A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa. Por isso, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, você tem que tomar algumas decisões. Você lembra que o tema do dessas 5 mensagens aqui é que escolhei a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é o que Josué falou, né? Mas o tema de hoje está dizendo assim, ó, veja só o que é que está falando aqui, ó. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A escolha é sua. Se você quiser, você confessa. Se você quiser, você fala. Se você quiser, você crê no seu coração. Se você quiser. E aí, a salvação é por conta de Deus, entendeu? A sua parte é confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. E em seu coração você precisa crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Bom, ser salvo é por conta de Deus, pois o coração se crê, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. São 2 versículos, tá? Capítulo 10, versículo 9 e 10. Mas eu te aconselho a ler a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, se você não quiser lê-la inteira.
Leia essa carta inteira e você vai ver que é muito bom. Aí você vai ficar sabendo de algumas coisas que você precisa saber. Se você quer ser salvo, você precisa confessar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, e não tem opção, não é opcional, tá? Não é opcional. É realmente uma situação que você tem que fazer, é necessário que se faça, ok? Então, partindo desse princípio, aí nós vamos ali para poder ver, olha, existe uma situação, servir ao Senhor em nossos dias, ou nos nossos dias, é opcional também. Sempre foi. Ele não quer ninguém servindo a Ele que seja obrigado. É uma escolha nossa. Servir ao Senhor em nossos dias é uma escolha nossa. Veja o que está dizendo aqui, ó. Reconhecer a soberania de Deus. Você precisa reconhecer a soberania de Deus, porque se você não reconhecer, em meio a tantos problemas e tantas dificuldades, você vai passar por alguns problemas que muitas vezes podem ser corriqueiros, atuais, mas a gente precisa reconhecer que Deus está no controle e que seus propósitos prevalecerão, serão estabelecidos. Os propósitos de Deus vai ser estabelecido. Ah, mas eu não quero, não tem problema. Você pode não querer para você, mas para os outros vai acontecer. Percebe que você não tem controle naquilo que está acontecendo com os outros, é só você. Por isso que a salvação é individual. Lembre-se, ó, Isaías dizendo no capítulo 46, versículo 9 e 10, lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há ninguém como eu. Desde o princípio eu anuncio o final. Desde o princípio Deus está anunciando o final. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Percebe? Que ele já está lá, ele sabe o que é que vai acontecer com cada um de nós. Meu propósito, presta atenção, que essa parte do versículo 10 aqui é tremenda. O meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Pronto. O meu propósito ficará de pé e farei tudo que me agrada. Você precisa reconhecer a soberania de Deus. É o tópico A. Agora, o tópico B diz assim, ó, veja aí, buscando discernimento espiritual. Você precisa buscar discernimento espiritual. Precisamos orar por sabedoria, por discernimento, para entender os tempos em que estamos vivendo, para podermos tomar as decisões que agradam realmente a Deus. É isso. E aí você vem e vê Tiago que diz assim, se algum de vós ou de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos dá liberalmente, sem lhes fazer nenhuma censura, e ela lhe será dada. Quem? A sabedoria. Você quer sabedoria? Discernimento? Pede a Deus, é Ele que vai dar. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz isso. Então, se você está com falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai dar para você liberalmente, sem lhes fazer censura alguma. E ela lhe será dada. Pronto, quer sabedoria? Pede a Deus. Tem gente que fica, eu queria tanto, então pede a Deus. Viver com propósitos eternos. Tá vendo aí, ó? O tópico C, viver com propósito eterno. Em vez de ficar deixando levar pelo medo, pela ansiedade, devemos viver com foco lá na eternidade e no reino de Deus. É assim. Em vez de ficarmos preocupados, em vez de ficarmos depressivos, nós ansiosos, precisamos ter o foco na eternidade e no reino de Deus. Por quê? Colossenses no capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o vosso pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Tem uma versão que fala assim, não nas coisas aqui desse mundo. Mantenha o seu pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas que são
do mundo, passageiras. E aí você vai ter, na realidade, aquilo que é necessário para poder chegar ao céu. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. E para finalizar essa série aqui, declarando a nossa lealdade a Cristo. Você precisa declarar a sua lealdade a Cristo. Sabe por quê? Assim como Josué falou, somos chamados para poder cuidar da nossa salvação. Nós somos chamados. Josué também falou, eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Nós somos chamados a declarar publicamente a nossa decisão de servir ao Senhor, testemunhando o seu amor, a sua verdade, a sua segurança para a eternidade, o seu amor. Para quê? Para que o seu amor, a sua verdade, a sua segurança, a sua bondade seja proliferado, seja o mais rapidamente denunciado a todos os cantos dessa terra. E aí, esse mundo que está tão precisado dessas coisas, vai aceitar o evangelho que você está pregando. Então, o convite hoje é que a mensagem de Josué ressoe com a mesma força nos nossos dias. Diante dos desafios, das incertezas e dos problemas do presente, somos chamados a fazer uma escolha fundamental. A quem serviremos? Josué deu a fita, como diz os jovens aí. Josué deu a sua declaração. Josué deu o seu conselho. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Que nós possamos, com os nossos corações sinceros e firmes nesse tempo que se chama hoje, responder como Josué. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Que a nossa vida seja um testemunho constante dessa decisão, refletindo o amor, a justiça, a verdade, a paz, a alegria, a segurança que há em Cristo Jesus, e que nós, em tudo que fizermos, possamos declarar isso. Que Deus abençoe a sua decisão, que você possa tomar isso como uma bênção e ser fortalecido nessa jornada, que não é fácil, mas é a jornada da fé, para chegarmos até o céu, tá bom? Que você tenha um dia repleto de grandes e boas realizações, que a bênção do Senhor possa repousar sobre a sua vida nesse tempo de 2025. Continue pensando nisso. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É isso. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 também. Tá bom? Dado esse recado, vamos à oração. Hoje, bem rapidinho, nós precisamos fazer com 20. Nós vamos fazer com 20, tá bom? Vamos fazer com 20. Porque nos pediram e nós vamos obedecer. Você tem uma relação de pessoas para orar? Não tem? Se você não tem, acompanhe na minha. Eu faço algumas orações que são fora dessa relação, mas você pode fazer a sua aí, pedindo para Deus aquilo que você quer que Ele faça com pessoas, com situações, com problemas, necessidades, quem sabe até com uma enfermidade, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro por todas aquelas famílias, parentes, amigos que estão enlutados nesse momento. Quantas pessoas passando dificuldades, problemas, necessidades por causa de um luto. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida de cada uma dessas pessoas e console e conforte os corações. O Espírito Santo é capaz de fazer isso. Por isso eu te peço que faça isso neste momento. Eu oro também por aquelas pessoas que estão aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas nesta manhã. Quinta-feira, dia 27 de março de 2025, que seja marcado na vida de cada uma delas como o dia da decisão. O dia que elas tomaram a posição de servir ao Senhor. Por isso, que elas possam responder em todo o tempo: eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Assim como Josué disse, que elas possam dizer, mas que o Senhor perdoe os seus pecados, o tempo que viveram longe do Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida e firme os seus passos nessa caminhada. Nós sabemos, meu Pai, que essa caminhada da fé não é fácil, mas o Senhor pode muito bem amparar cada uma delas. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro também pela irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela Miguel e a família, pela Dona Néia e o seu Fernando, pela vó Hilda, a vó Luzinete, a vó Tereza e as suas famílias. Oro pelo Eduardo de Piracicaba, oro pela vó Neuza, pela Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor, que são uma família que estão precisando da tua bênção, da tua graça e da tua paz. Eu oro pela Selma, pelo Geninho e pela Viviane, pelos idosos dos asilos, das casas de repouso, das creches de idosos, as crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas, aqueles que estão doentes, hospitalizados ou não, aqueles que nesse momento estão na drogadição, no alcoolismo, na situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, tristeza, angústia. Eu repreendo esse espírito maligno em nome de Jesus. Oro pelos empregadores, pelos empregados e pelos desempregados. E profetizo uma bênção de um emprego para todos esses que estão desempregados, aqueles que possam ter sabedoria de poder melhorar seu condicionamento e conhecimento, que possam fazê-lo para que assim que a porta se abrir, possam entrar e ser aprovados. Eu abençoo a cada empregador, cada empresário, a cada um desses homens e mulheres que são empreendedores num país que está precisando tanto da tua bênção. Oramos por todos os governos, federais, estaduais e municipais, onde quer que tenha alguém necessitando de uma bênção especial, que venha desses poderes, que essa bênção chegue rapidamente. Eu oro também pelo poder legislativo, pelo executivo e pelo judiciário, onde quer que tenha um servidor de qualquer uma dessas três funções, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Uma grande quinta-feira a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais tarde. Deus abençoe.